Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Douglas Guidorizzi Miyazato, ele pede pra gente responder. Ele tem 25 anos, gosta do Conversinha ao pé do ouvido. E ele diz que foi criado em um ambiente budista, pratica o budismo linhagem Mahayana, do Buda Nichiren Daishonin, não é isso? Desde que ele nasceu, a maioria dos assuntos que a gente aborda aqui tem muito a ver com o que sempre aprendi no budismo. Claro que tem mesmo, viu, Douglas? É claro que tem, mas tem a ver com uma opção de coisa também, do catolicismo, tem a ver com o shintoísmo, com o taoísmo, com o brahmanismo, com tudo, enfim, porque as religiões saem disso aqui que a gente fala todos os dias. Eu vou tentar explicar alguma coisa para você com relação ao esoterismo e a ligação dele com religiões. Há religiões e religiões para começar. E o esoterismo ou ocultismo de boca a ouvido. Antigamente havia mais. Mesmo porque essa história de boca a ouvido também depende, porque tem coisa que foi dita na Atlântida há 1 milhão de anos atrás que ninguém ouviu até hoje. Então, mesmo que esteja em livro, você não sabe ler, ele vai ficar, não adianta nada. Isto aí ter se tornado exotérico ou fora, né, do boca e ouvido, ou de um modo mais profano. E geralmente quando a coisa cai em livro, é porque esconderam algumas chavinhas para abrir o mistério maior. Então vai para o livro. Tanto que, segundo a própria Helena Blavatsky, a Cabala, tem gente que fala Kabbalah, outro Cábala, tanto faz, mas eu gosto de falar Cabala, gosto de falar Yoga também, não Yoga, né? Itinerário de Ió, não de Iô, mas cada um fala do jeito que quiser. Mas a Blavatsky já dizia, ela que nasceu no século XIX, anos 1800, e faleceu no comecinho do século XX, século passado. Ela já dizia, faltam 2 chaves para a Cabala. Sem 2 chaves você não abre todos os mistérios. Você tem que ter as 7 chaves para abrir os 7 mistérios, né? As religiões não têm essas chaves. Nunca tiveram. Porque elas não são esotéricas, por mais esotéricas que pareçam. Então há religiões e religiões. Umas têm mais conhecimento que as outras. Outras são mais ligadas à fé. Uma fé um pouco menos exigente, né? Você acredita no que está no livro sagrado da religião, tal, e se contenta com isso e acabou. E cada um deve procurar a sua verdade ou acreditar naquilo que a sua consciência manda. Por isso nós somos diferentes ainda, uns mais encarnados que outros, né? Esse conhecimento de boca a ouvido sempre aconteceu e ainda hoje tem assuntos ainda vedados e que não podem circular por aí, não se pode falar aqui no rádio ainda. Mas esse conhecimento ocultista é de onde todas as religiões saem. E só se descobre isso se dedicando a ele, estudando-o com profundidade. O ocultismo é algo que vem diretamente da grande fraternidade. Para começar, tem gente que fala, a grande fraternidade branca. Não, tem 2. Grande fraternidade é uma só, na verdade, mas ela se divide em branca e negra. Vamos supor que a branca seja positiva e a negra seja negativa, né? É como você analisar trevas e luz. Você vai no Gênesis católico da Bíblia, está lá. E Deus disse, das trevas faça-se a luz. Então, para mim, eu estou preocupado com o que tem dentro das trevas. E não porque a luz já é criação de Deus. Ele mandou, faça-se a luz a partir das trevas. O mistério está nas trevas. Aí você pega o ocultista e ele diz assim, ô Douglas, treva é excesso de luz. À noite brilha um sol central do 8º sistema, que é o maior dos mistérios do universo ainda, velado. Não dá para saber coisas dele. E você, para entrar em contato direto com esse sol central do 8º sistema, que seria uma espécie de Deus geral desses universos todos aí, chamado de Sirius, o sol central do 8º sistema, você tem que entrar em Samadhi. Samadhi é o 7º degrau ou grau da yoga de Patanjali, o mestre hindu Patanjali. O 5º degrau é Dharana.
Você tem que ficar 12 segundos sem pensar em nada. Aí você fala, mas isso é moleza. Conversa que é. Você pensa que não está pensando. Os orientais costumavam amarrar os braços e as pernas, porque os movimentos acabam provocando, massageando o cérebro, e você termina por pensar alguma coisa. Você não consegue ficar sem pensar. Mas quando você consegue entrar em dharana, que é apenas o 5º degrau, você vai compreender o plano mental abstrato, de onde nós viemos para encarnar na Terra, ou maná. Isso aí você não vai encontrar nas religiões. Nós somos o maná que cai do céu para encarnar na Terra. Manas, do sânscrito, mental abstrato. O ocultismo é algo que vem diretamente da grande fraternidade, que é branca e negra, ou polarizada. Nós precisamos das duas. Mas a negra não pode. Você quer acabar com o negativo, você acaba com o positivo também. Se você quiser acabar com o diabo, né? O diabo que o ser humano inventou, porque diabo na verdade não tem. Existe uma função negativa imprescindível para a evolução, e não diabo como a maioria acredita. Mas se você acabar com essa função negativa, que o pessoal insiste em chamar de diabo, demônio, etc., você acaba com o Deus também que está do outro lado. Daí o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Pai do Cristo, etc., é o Senhor das duas faces, ou aquele que comanda tudo, ou o rei do mundo, ou Melquisedeque, o senhor de Melque e de Zedeque, ou do positivo e do negativo, ou do negativo e do positivo, tanto faz. É a verdade de Melquisedeque, ou o Noé, que é uma palavra dupla e é o mesmo ser, ou do rei Minus, esse rei, rei do mundo, ordenou certa vez que houvesse uma polaridade entre duas religiões, isso já na raça ariana, nossa, e já na 5ª sub-raça da raça ariana, praticamente. Uma religião inteligência, budismo, e uma religião bondade, perdão, chamada catolicismo. As duas foram ordem do rei do mundo. É por isso que uma não pode dizer que tem a verdade e a outra não tem, que as duas tiveram a verdade. Hoje, me desculpe, eu tenho que falar isso aqui, elas não têm mais. Ou por outra, ainda há muita coisa enrustida nos livros sagrados dessas duas religiões, o budismo e o catolicismo. Mas não é mais aquele conhecimento de prístina pureza, né, que havia no passado, quando essas duas tinham chaves do conhecimento, né? Verdade que nenhuma delas cumpriu à risca a vontade e sabedoria do rei do mundo, mas geraram frutos muito interessantes. Por isso ninguém tem que criticar nem budismo nem catolicismo. Eu não estou aqui fazendo isso. Eu estou apenas constatando fatos ocultistas. Eu não estou emitindo opinião contra as duas. Porque se você perguntasse para mim, Carvalho, se você fosse o próprio Melquisedeque, o que você faria? Eu falei, eu criaria o budismo e o catolicismo do mesmo jeito que ele criou. Quem sou eu para criticar o pai do Cristo, do Buda e de todos nós? Que é isso, né? Não tem sentido uma bobagem dessa. Só cabeça infantil para pensar isso. Verdade, então, que nenhuma delas cumpriu à risca a vontade do rei do mundo, mas geraram frutos interessantes, repetindo. O budismo deveria ser negativo ou gerador. O negativo é que gera, por isso o segundo trono é simbolizado por um círculo cortado ao meio por um diâmetro. Esse diâmetro é um sinal de menos dentro do círculo, né? Então você tem o ponto no círculo, é o pai, ele não tem gunas ou qualidades. Aquele traço dentro do círculo, dividindo o círculo em 2 pedaços, ou diâmetro, né, como a matemática chama, a geometria plana, esse diâmetro é um sinal de menos dentro do círculo. Esse é o chamado segundo trono, ou o trono da mãe, o trono gerador, né? Ou onde surge a polaridade ou a relatividade ainda no plano arquetipal. Um pouquinho das ideias dos arquétipos de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia, que sabia dessas coisas também, né? Bom, então, quando você passa para o Filho, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu já falei do Pai, falei da Mãe, e agora estou falando do Filho. O católico fala Pai, Filho antes e Espírito Santo depois. Tanto faz, não tem importância. Tem uma explicação para isso também que eu já falei aqui, mas não interessa muito agora não. Eu estou só tentando explicar isso aí. O Filho é um sinal de mais dentro. Então você tem menos na mãe,
mais no Filho. Menos Oriente, mais Ocidente. Tá compreendendo? É o jogo da polaridade. Oriente, Tá, Lua. Ocidente, Ra, Sol. Juntando os dois dá Hatha Yoga. Esse é o verdadeiro sentido da Hatha Yoga, que o pessoal confunde com yoga do físico. Ela é muito mais complexa do que se imagina. Eu já estou passando um negócio mastigado, não precisa chavinha para abrir, não. Bom, nem Buda nem Cristo fundaram religiões. Isso aqui é só você pesquisar que você vai descobrir. Mas não adianta ficar... O padre fulano disse isso, o bispo Beltrano disse aquilo, o pastor fulano falou isso e o Carvalho está falando um monte de bobagem. Não, pesquise. Você não vai para o inferno por pesquisar, não. Deus não é tão mau, tão duro assim com seus filhos, não. Pesquise. Vá no Concílio Vaticano, lá em 312 a.C., depois de Cristo, depois em 513 depois de Cristo, você vai descobrir que a igreja era reencarnacionista até, depois mudou tudo por uma questão de conveniência, e há alguma razão nessa mudança, quando ela passou a ser só ressuscitacionista, ou aceita a ressurreição, mas só de Cristo também, né? Colocando o ser humano embaixo. Mas o ser humano é Deus em evolução, ele é muito mais do que se imagina, né? E o próprio Cristo disse, todos podem ser iguais a mim perante o Pai. Ou então ele não teria dito isso. E ele disse para valer, não é brincadeira dele não, né? Bom, voltando, nenhum deles, nem Buda nem Cristo, fundaram religiões. Nem o Lao Tse fundou o taoísmo, e vai por aí fora, nada. Mesmo nessas religiões, budismo e catolicismo, há um aspecto esotérico oculto, que era do domínio de pouquíssimas pessoas ou líderes. Tanto é verdade que se você fizer uma pesquisa séria, sem preconceitos, sem achar que a gente está aqui para ficar machucando os outros e ferindo, né, tirando fé dos outros e querendo dar uma de sábio no ar, você irá descobrir que até hoje existe um budismo esotérico. A.P. Sinnett, do budismo da Blavatsky, da teosofia da Blavatsky, era do budismo esotérico. Henry Olcott, o coronel Henry Olcott, inglês, né, que era companheiro da Helena Blavatsky, era budista esotérico. É só pesquisar. Não adianta o Carvalho ficar mastigando tudo para você aqui. E existiu também um catolicismo esotérico. Hoje, esse budismo esotérico, mesmo que exista em nome, ele não é mais esotérico, e nem o catolicismo esotérico existe. Mas os dois, budismo esotérico e catolicismo esotérico, recebiam do representante máximo do rei do mundo na Terra, o filho da viúva maçônico, ou o avatar do segundo trono de Vishnu, como era chamado na Índia, as instruções para que se fossem procedendo as modificações necessárias tanto no budismo quanto no catolicismo, que é para corrigir as nossas linhas tortas aqui. Deus escreve certo por linhas tortas, as linhas tortas por nossa conta, né? E modificações necessárias então aos dois, e que chegavam aos fiéis ou discípulos dessas duas religiões, ainda sem condições de conhecerem os mistérios maiores que envolviam a evolução nos 144 mil universos paralelos à tradição teosófica. Portanto, nada em nenhum dos mundos paralelos vai a esmo, evoluindo, ou por geração espontânea. Tudo obedece a um plano previamente traçado, a que chamamos, a grosso modo, de dias da criação. Por isso que a gente insiste tanto nisso aqui. Sem entender isso, não adianta ficar querendo saber isso, saber aquilo. No varejo, você tem que entender no atacado primeiro. São 7 mais 2 mais 1 os dias, num total de 10, e que correspondem no tempo nosso a 1 setilhão de anos cada dia desses. Estamos apenas e tão somente na quarta onda ou de vida, ou ronda, do quarto globo na chamada quarta cadeia, ou desenvolvendo os globos do quarto arcanjo, ou Elohim, ou Mahashoam, tudo a mesma coisa. Somos ainda psicomentalmente infantis e temos ainda 1 setilhão de anos e 34 mil anos ainda nesses 144 mil universos paralelos para amadurecermos. Mas tem que começar já. Se não tomarmos consciência disso agora e não nos esforçarmos para buscar dentro de nós mesmos esse amadurecimento, nós estaremos praticando, presta atenção aqui, crime contra a evolução. E vamos pagar caro por isso no futuro. O karma pesa. Você pergunta quem é Ashtar Sheran.
chamado de comandante de uma flotilha de discos voadores, uma gravação que andou circulando por aí, etc. Na verdade, o seu nome coincide com o 4º grau da iniciação modelo egípcio, onde esse 4º grau corresponde, na verdade, esse 4º grau corresponde a Astarote, que também é nome de um romance do mago Jefa, maçom, né? E que ele dá esse nome aí a uma mulher que ajuda Adonis transformar-se em Adonai ou iluminar-se. Mas na verdade é um romance esotérico. Você precisa ter chavinha para abrir. Você precisa entender a iniciação egípcia para poder saber disso aqui. Não iniciação egípcia daquela época. Iniciação egípcia, modelo egípcio, mas de agora, de hoje, né? Porque na época não era permitido também falar essas coisas do jeito que nós estamos falando aqui. E então Astarote é um ser ligado a uma 4ª essência que entre nós podemos chamá-la de Maharaja Vaisvarana ou Satya Kumara, ou mesmo de sua síntese em experiência chamado Rabi Muni, que é um aspecto do rei do mundo aqui na Terra, noutra dimensão. Claro, você não vai encontrar ele num boteco aí tomando uma pinguinha, não tá não, né? E tudo é a mesma coisa, isso não se aprende em livros. Na iniciação do professor Henrique José de Souza da Sociedade Brasileira de Eubiose, que veio a dar sequência ao gigantesco trabalho de Helena Blavatsky, se aprende isso e muito mais. Tem gente que ficou lá alguns meses, saiu metendo pau, né, achando que é uma porcaria. Lá dentro você tem gente do GOB, da GLESP, da Rosa Cruz, do Círculo Esotérico, todos irmãos, tudo, não há incompatibilidade. Tá todo mundo aprendendo alguma coisa e ligando os pontinhos, e não dando uma de sábio já. Eu sei tudo, a minha é melhor. Não existe isso, né? Isso é criancice. Então ele veio dar sequência a esse trabalho da Blavatsky. Está lá no volume 1, página 65, parágrafo 4º. Virá alguém depois de mim, um adepto, provavelmente da grande fraternidade, que irá contar muito mais do que eu. Procura, se você achar outro, eu engulo o livro, tá? Eu engulo o livro, aqui, nesse microfone. Engulo o microfone também. E Helena Blavatsky, então, se aprende muito, né, com o professor Henrique José de Souza. Esses casos você aprende a ligar os pontinhos, ele dá as chavinhas para você abrir. Então tem gente que ficou lá só falando mal. Eu, por exemplo, estou há 33 anos ligado à sociedade e não sei nada ainda. Você precisa de ver o que tem de coisa para saber, né? O que há por saber é um mundo. Eu preciso de 100 anos para aprender tudo. Mas é assim mesmo. Cada um aprende o que julga ser necessário aprender. Tem gente que torcer pro Corinthians já resolveu o problema, acabou. Ou pro Palmeiras, né? Ou comprar uma cabeça de gado aí, um berrante, sair tocando por aí, um violão, cantando Saudade de Matão e acabou, resolveu. Mas é assim mesmo, nós somos diferentes. Agora tem gente que não aceita de jeito nenhum o que está colocado. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu não aceito as coisas. Eu estou lá na Eubiose para derrubar o professor Henrique José de Souza com as ideias dele, mas de uma forma inteligente, não como muita gente às vezes ficou em meio em cima da gente para testar se o Carvalho sabe ou não. Eu não estou nem aí se você me julga ignorante ou sábio. Isso não constrói nada para mim. Aliás, julgar que uma pessoa é sábia é o pior negócio, que pode subir na cabeça dela e ela começar a achar que é, aí atrapalha a vida toda dela. É preferível você chamar ela de ignorante de uma vez, é melhor. A pessoa só aprende aquilo que a cabeça dela está preparada para aprender e chega, não vai mais do que isso.